Olá, estamos dando continuidade ao estudo do roteiro de Jesus. Hoje, o capítulo 7, Candidato Impedido. Roda a vinheta. Nós estamos na parte primeira do roteiro de Jesus, ainda os temas ligados ao início de Jesus na Terra. Hoje, o capítulo Candidato Impedido. Quando o mestre iniciou os serviços do Reino Celeste em torno das águas do Genezaré, assinalando por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se-lhe as disposições de receber os companheiros e aprendizes, muita gente apareceu, ávida de novidades, pretendendo o discipulado. Não seria agradável seguir aquele homem divino que restaurava a saúde dos paralíticos, abria novos horizontes à fé? A palavra dele, repassada de amor, falava de um reino provindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, tocadas de luz sublime, paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria um serviço tentador. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam, talvez, posições importantes e remunerações expressivas. Mas esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Jovens e velhos entusiastas vinham de longe, de modo a se colocarem na dependência dele. Para quantos que se lhe apresentavam, voluntariamente, pronunciava uma frase amiga, mostrava um sorriso benévolo, fixava um gesto confrontador. Foi assim que, em radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi, por alguns minutos, apeou de uma liteira adornada certo cavalheiro e caracterizasse pelo extremo apuro. Liteira é aquela condução antiga em que havia um cavalo a conduzir, né? Então, Jesus estava na residência de Levi e esse cavalheiro, né, todo cheio de apuro, desceu dessa liteira. O recém-chegado tratou célere do objetivo que o trazia. Interpelou o Cristo diretamente. Queria o discipulado. Ouvira comentar o novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu Jesus. Ele estava acompanhando o mestre ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. E ele falou com uma honra: eu estou acompanhando o mestre. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou: em verdade aceitas os testemunhos dos apostolados? Perfeitamente, replicou o moço cortês. Hoje, disse o mestre após longa pausa, temos em Cafarnaum, desculpe, 2 loucos agonizantes num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz franziu a testa e atenuou. Não hesitaria, entretanto, sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes, e guarda esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus não se irritou.
Contemplando o interlocutor surpreendido, propôs bondosamente: 2 órfãos estão em casa de Joana, aguardando mãos carinhosas que as ampare. Quem sabe, dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante. São meninas necessitadas de proteção sadia. Oh, não posso, exclamou o noviço escandalizado. Sou o explicador dos textos de Ezequiel e dos treinos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova-me a cultura sagrada. A um intérprete do testamento de minha condição não quadraria a oferta de crianças desprezadas. Como vemos, sem alterar-se, o mestre lembrou: um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito. Filipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhe desse 2 dias de assistência piedosa, praticaria nobre ação. É impraticável, tornou o rapaz. Sou fiscal das disposições do Levítico e nessa função provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. O senhor esboçou o sorriso e agradeceu. Insistindo, porém, o interlocutor Jesus indagou: que pretendes, enfim, garantir futura representação do reino que se aproxima? O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e redarguiu: erraste o caminho. Naturalmente, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur. Quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou muito calmo. Prossegue em teu caminho, não teimes. Realmente reclamamos companheiros para o ministério. Já possuís, todavia, muitos títulos de inibição e o evangelho precisa justamente de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio em nome do nosso Pai. O explicador dos textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, evidenciando inexcedível sarcasmo, qual houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. Essa mensagem saiu do livro Luz Acima, capítulo 37, do nosso irmão X. Como vocês viram, quantas pessoas querem, mas não conseguem assumir. Por quê? Porque estão dando desculpas, em cima de desculpas. Olha o que o nosso irmãozinho fez diante de Jesus. Não podia por causa do título, não podia porque podia ficar chato, podia ser falado pelo povo, não podia porque ele tinha atributos que não permitiam ele ajudar, inclusive pessoas que ele chamou de impuras, que ele teria que pegar aquelas pessoas e trancar em algum lugar. Vejam como, na seara da caridade, temos tantas desculpas, tantas desculpas. O mestre até insistiu demais, né? Deu várias coisas para que ele pudesse realmente ajudar, já que ele estava ali se preparando para ajudar, mas não conseguiu nem uma brechinha de aceitação dele. Uma pena, né? Quantos de nós poderíamos... Estou falando nós porque nós estamos numa sociedade, né? Quantas pessoas da sociedade poderiam estar ajudando, compartilhando essas ajudas às pessoas que realmente precisam, que têm necessidade. Então, por isso é que o mestre trouxe essa história, e essa história é para nós pensarmos quantas desculpas estamos dando para evitar que ajudemos aos necessitados.
É horário de trabalho, é porque tem filho para criar, é porque não cabe bem, né, na minha posição social, eu sou uma pessoa muito conhecida. E aí? Assim o mestre só pôde sorrir. E ainda por cima, o cidadão ainda saiu cheio de sarcasmo, não compreendendo. Achou que o mestre que estava fazendo pouco dele. Vamos e venhamos. Quantos de nós escutamos isso? Quantos de nós já deparamos com pessoas assim? Quantos de nós queremos montar grupos de caridade e não conseguimos adeptos? Pois é, infelizmente, né? Muitos são aqueles que realmente são candidatos, porém se colocam impedidos de ajudar. Fiquem em paz.